Tá aqui. Aí, no mais tardar, daqui a pouquinho eu mando para vocês. Então, primeira coisa, perguntinha para vocês. Por que que nós temos estudo dos gases? Não tem estudo dos sólidos, fluidos, dos líquidos? Por que que eu vou estudar gás? Minha primeira ideia é essa. Gás tem propriedades diferenciadas de Por que, sólido e Gustavo? líquido, Por quê? porque gás é uma molécula com uma distância maior entre as moléculas. Tem uma distância muito Justamente, maior muito entre as bom, Gustavo, moléculas é isso mesmo. e ocupa qualquer espaço, Se ele está independentemente do volume dele. se ele tá mais afastado, vamos seguir a linha de raciocínio de Gustavo. Se ele está mais afastado, a força de atração que a gente tem é maior ou menor? Menor. Ela é menor. Se vocês pensarem na lei de Coulomb, F igual a K, Q1, Q2. Eu só ia admitindo as pessoas que estão chegando aqui, gente. Senão esse trem não sai aqui, eu não dou conta de escrever. Q2 dividido por D ao quadrado. Então, se a gente pensa que se a distância entre as moléculas é muito alta, a força que uma exerce sobre a outra é pequena. Então, equações extremamente simples, nós vamos dar conta de quem? De explicar o comportamento de um gás. Tá? Mas para a gente começar isso aqui tudo, vou apagar ali, vamos discutir uma série de coisinhas. Então, primeira coisa, quando a gente trabalha o nosso universo químico, quais são as duas entidades que regimentam o nosso universo químico? Que na primeira aula a gente vê isso. Nosso universo é formado por matéria e energia. Defina a energia. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Tá? E matéria é tudo que tem massa, volume e densidade. Então, gente, nota o seguinte. Quando a gente vai estudar gás, o que é muito, muito, muito comum que a gente tenha que definir? Dentro de energia, eu tenho a definição de calor e tenho a definição de temperatura. Temperatura é uma definição que eu vou precisar demais, mas muito, 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 dentro de estudo físico dos gases 1. Por quê? Por que eu vou precisar muito disso? Defina a temperatura. É uma unidade de medida que mede o grau de agitação das moléculas? Espetacular, Camila, é isso mesmo. Tá? E aí, gente, a temperatura ela é uma coisinha para a gente chamada de variável de estado. O que vocês entendem por variável de estado? Talvez, não sei, eu entendo que dependendo da temperatura, o estado ele vai ser modificado? Justamente, é isso aí. Então, elas vão caracterizar fisicamente qualquer material em um dos três estados naturais da matéria. Tá? Então, as variáveis de estado que nós vamos mandar bronca nelas, deixa eu admitir aqui, serão para a gente pressão, temperatura e volume. Então, essas três variáveis de estado, elas vão regimentar nosso estudo agora. Então, eu vou precisar que a gente fique muito atento a isso aqui. Tá bom? Então, elas vão o quê? Vão caracterizar fisicamente qualquer um dos estados físicos da matéria. Se você aumenta a pressão, se as moléculas de gás estão muito espalhadas, elas podem começar o quê? Se atraírem, vou formar um líquido. Vou transformar em líquido. Tá? Então, eu tive aqui o quê? Uma mudança de estado. Então, bora lá. Vamos ver o que vem nos slides aí pra gente. Então,
qual que é a importância da gente estar estudando isso aí? O seguinte, primeiro, a química ambiental. Então, quando a gente tem essa captura de CO2, tá? Eu vou transformar em O2, ela é o quê? Extremamente importante que a gente o quê? Entenda. Depois, energia, produção de gás natural, tá? Depois, nas reações envolvidas no processo digestório, é um exemplo de produção de gás, tá? Então, se você pensa como Lavoisier, durante a evolução, quando Lavoisier vai lançar a mão da teoria dele, o que ele faz? Ele faz o seguinte, quando ele fala que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, pensando em gás, ele fez isso aqui tudo em recipiente fechado. Tá? Por quê? Se eu tivesse um recipiente aberto e um dos meus produtos fossem um gás, escaparia, eu não teria o quê? A constância da massa. Então, aqui para o recipiente fechado, foi quando Lavoisier conserva a massa. Tá? Quando Proust mexe com as proporções definidas, a mesma coisa. Então, se nós tivermos aqui N2 mais H2 produzindo. Desculpa, gente, hoje o som não está pegando. NH3. Eu vou balancear isso aqui, 2 e 3 de cá. Se na hora de montar uma segunda reação, H2 produzindo NH3, então é a mesma reação. Se eu passo aqui para 5, aqui vai dar 15 e aqui vai dar 10. Então isso foi feito utilizando o gás. Se aqui ficou 5 vezes maior, aqui também vai ficar 5, aqui também vai ficar 5, a lei de Proust. E Gay-Lussac, ele começa essa lei de proporções a ser estudada e daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha nelas. Tá? A hipótese de Avogadro também, através do estudo gasoso, tá? Quando ele acha que o N é igual àquele número grandão que a gente viu lá em cálculo químico, tá bom? Então, as propriedades de gás. Então, possuem mesma massa, compressibilidade e expansibilidade. Então, se você altera a pressão, os gases ele tem essa propriedade de variar o volume de acordo com o aumento de pressão. Se você faz isso com sólido, você vai ver que a variação não é tão grande. Tá? Tem uma variação mínima? Tem. O líquido também. Agora, o gás não. Se você pega uma seringa e aperta, a variação é o quê? É bem notável. Se a gente pega um gás e solta um gás em um determinado recipiente, ele vai ocupar todo o volume, diferente de um líquido. Se você joga um líquido, ele vai para a parte. Por exemplo, nessa garrafa, ele vai para o fundo. Tá? Então, os gases, eles vão variar muito com a temperatura. Deixa eu só pegar uma água minha, que eu dei uma bicuda nela aqui. Eles vão variar muito com a temperatura. Isso que acontece no caso dos balões. Se você aumenta a temperatura, dilata, aumenta o volume, diminui a densidade e o balãozinho sobe. Tá? Depois, variáveis de estado. Para definir o estado de um gás, é preciso saber sua quantidade de matéria, volume, pressão e temperatura. Então, gente, o essencial para a gente, vamos grifar aqui as variáveis de estado que eu vou trabalhar com vocês hoje, volume, pressão e temperatura. Então, qual que é a nossa primeira ideia? Vamos recapitular aqui, vamos ver o que vem a ser para a gente cada uma dessas coisinhas aqui. Tá? Volume, a quantidade de matéria é o número de mols. Então, eu não vou preocupar muito com ela não, porque a gente vai ter um capítulo específico para isso. Eu vou preocupar com pressão, volume e temperatura. Então, por que eu vou preocupar com isso? Gente, me ajudem aí. Já vamos adiantar uma coisinha. Vocês lembram da equação geral dos gases? Ou lei geral dos gases? Alguém lembra? Figueroa?
Lu, você lembra? Na hora que eu colocar a Seria fórmula... o PV. Repete, fazendo favor, Lu. Seria o PV-IRT? Essa é a equação de Clapeyron. A lei geral dos gases é aquela que a gente usa assim, ó. Muitos autores usam P0, que a gente fala pó-votó. PVT. Então, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Pressão final, volume final, temperatura final. A partir dessa lei aqui, gente, nós vamos ter todas as transformações gasosas. Tá? E nessas transformações gasosas, a gente o quê? A gente tem gráfico, tem uma série de exercícios que eu coloquei no slide aqui para a gente estar fazendo. Tá? Então, olha só, essas variáveis de estado são aquelas que vão caracterizar fisicamente qualquer estado da matéria. Volume, pressão e temperatura, elas estão aqui, ó, nessa lei geral. Então, a partir dessas variáveis de estado, nós vamos definir uma série de coisas. Então, gente, vamos lá, vamos relembrar aqui. Volume. O volume é o espaço ocupado por um gás. Então, se você pega volume, de um gás vai ser o volume do próprio recipiente. E aqui, gente, eu coloquei algumas unidades para vocês, e nessas unidades a gente vai discutir umas coisinhas, tá? Tem muita gente boa que tem um pouquinho de dificuldade nisso. Tá? Vamos apagar aqui para a gente escrever aqui em cima. Então, olha lá. Quando eu falo com vocês volume, eu tenho unidade para ele. Então, 1 centímetro cúbico. Isso é extremamente importante que vocês guardem. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro ou 1000 ml. Ou 1000 ml. E 1 metro cúbico vai equivaler para a gente a 1000 litros ou 1 milhão de mililitros. 1 milhão de centímetros cúbicos. Tá agarrando esse mouse. De centímetros cúbicos. Perfeito? Então, guarda esse esqueminha, escreve aí para vocês do lado, para a gente não errar mais, tá bom? Então, agora, a pressão. A pressão é uma razão que a gente tem da força exercida por colisões que eu tenho dos gases com a parede do recipiente, tá? Então, é a força dessas colisões por unidade de área. Então, Newton por metro quadrado, que é o Pascal, tá bom? Então, a pressão, tá, é uma razão da força pela área. Então, se nós tivermos aqui, ó, gases em movimento caótico colidindo, você vai ver o número de colisões por unidade de área. Desculpa, gente. É Newton por metro quadrado, que é o Pascal. O Pascal é a unidade internacional para a gente, tá? Então, 1 atm, 10.000 Pascal. Isso aqui é 100.000 Pascal. Faltou um zero aqui, tá? É 100.000. E milímetros de mercúrio é a experiência de Torricelli, que vem aqui, ó. Como que Torricelli fez isso? Ele pegou um tubinho de mercúrio
com 1 metro, tá, lotado de mercúrio, e colocou ele numa vasilha contendo mercúrio. E é o que fez. Aí a pressão que nós tínhamos aqui, a pressão atmosférica, estava exercendo aqui uma força. Aí ele notou o seguinte, quando ele emborcou esse tubo aqui dentro, isso aqui desceu alguns centímetros. E ficou para a gente aqui 760 milímetros. Ou 76 centímetros, se vocês acharem melhor. Tá? Então, aquilo que era 1 metro, 0,24, desceu. E ficou aqui para a gente 0,76 metros. Aí ela entrou em equilíbrio. Então, ela entrou em equilíbrio com essa cortina de 0,76 metros, ou 760 milímetros de mercúrio. Então, isso igualou com a pressão atmosférica. Então, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 1 bar. Então, nota lá, o que ele fez foi isso. Então, a nível do mar, essa coluna ela se equilibrou em 760, que é um Torricelli. Tá? Então, o Camille já falou conosco que a temperatura é o grau de agitação, a energia cinética que eu tenho dos corpos. E lembrando que a temperatura aqui, gente, sempre, nós vamos estudar essa temperatura usando uma escala em Kelvin. Tá? Então, pegando agora a escala a ser utilizada, é a escala em Kelvin. E quando a gente aquece, esse corpo fica o quê? As partículas ficam muito mais agitadas. Então, a gente aumenta a energia cinética que você tem dessas partículas. Então, aumenta o número de colisões. Tá? E aí, aumentando o número de colisões, aumenta quem? A temperatura. Tá bom? Então, lembra bastante disso aqui. No finalzinho, eu vou estar mandando os slides para vocês. Gente, até aqui, alguma dúvida? Não? Então, bora lá. Então, pressão nós já discutimos, né, que são as colisões. O volume é o espaço ocupado. Então, o que a gente tem agora é a ideia de gás ideal. Tá? O gás ideal é aquela espécie que ele vai apresentar, além de tudo, o quê? Um movimento desordenado, tá? E está batendo. Se a gente pega os slides aqui, ó, olha só, olha aqui, não precisa nem voltar muito mais não. O movimento é extremamente caótico, tá? Ele é todo desordenado, tá bom? Quando uma molécula se colide com outra, uma partícula se colide com outra, elas vão imediatamente o quê? Modificar o sentido de sua trajetória. Tá? Então, isso eu tenho um gás ideal. E outra coisa, essas colisões elas ocorrem de maneira o quê? Perfeitamente elástica. Durante as colisões, você conserva a energia, você não perde a energia cinética. Ele colide com uma energia e volta com a mesma energia. E a gente sabe que isso é um pouquinho surreal, né? Então, se, por exemplo, você lança uma bolinha, essa bolinha, ela faz o quê? Ela, ao quicar, ela perde energia. Tá? Então, aqui, durante as colisões, isso aqui ocorre essa perda de energia. E para gás ideal, não. Tá? É um gás que ele mantém essas características. Aqui ele fala uma coisa bem legal, que o gás ideal na natureza não existe. Mas a gente pode transformar um gás real com comportamento semelhante ao de um gás ideal. Se você aumenta a temperatura e abaixa a pressão. Então você agita mais e tira a resistência, diminui a pressão. Então esse gás, ele pode, o gás real, ele passa a ter o quê?
um comportamento de gás ideal. Tá? É o gás perfeito, que a gente chama. Tá bom? Aí, deixa só a gente discutir uma coisinha aqui, que aí nós já mudamos. Que aqui, eu coloquei umas unidades repetitivas aqui para a gente não esquecer isso. Então, a pressão vai ser essa frequência que eu tenho, tá? Aonde essas colisões, elas vão o quê? Elas vão exercer uma força sobre a parede do recipiente. Então, se a gente trabalha com a panela de pressão, por que os alimentos em uma panela de pressão, eles cozinham mais rápido? E aí, Gustavão, por que você acha que numa panela de pressão, os alimentos cozinham mais rápido? Anne? Qual que é a Por ideia desse causa da funcionamento? pressão. Quando maior a pressão em um gás, menor vai ser o tempo para cozinhar o alimento. Por quê, Gustavo? Você tem O razão do que você vapor, falou, tá certo. grau de agitação, quanto maior o grau de agitação, mais Não... rápido aquece e mais rápido vai ser cozido. E Porque aí, a pressão turminha? de vapor é maior. A pressão... Continua, Marco. Por que disso? Porque quando você aumenta a pressão, consequentemente você vai aumentar a pressão de vapor de determinada espécie química Então, bora lá, e Marco. Toma assim um vai pouquinho de modificar o cuidado grau aqui. de agitação. Vamos pensar que aqui eu tenho a nossa panela de pressão. Tudo bem? E aqui eu vou ter isso aqui, ó. Aquela válvulazinha. Se alguém já teve a curiosidade de pegar isso aí, puxar, rodar, isso sai e fica na sua mão. Sabe? Então, aquele pezinho, ele exerce aqui uma força. A pressão é o quê? É força sobre área. Ok? É força sobre área. Então, se eu aumento a força exercida por isso aqui, por esse peso, tá? Se eu aumento essa força, eu vou aumentar a pressão. Então, Marco, olha para cá. Se eu tenho aqui um líquido, a pressão de vapor do líquido, quando se iguala a essa pressão, isso aqui começa a entrar em ebulição. Mas se eu estou aumentando muito a pressão aqui, eu estou dificultando a passagem desse líquido para o estado vapor. Ou seja, eu tenho que dar uma temperatura maior. Se eu tenho que dar uma temperatura maior, o alimento ele cozinha mais rápido, porque eu vou ter uma temperatura maior aqui dentro. Gasta um tempo maior para entrar em ebulição? Sim, mas o alimento cozinha mais rápido. Tem gente que, quando está cozinhando, não gosta muito, não. Por exemplo, você fazer um frango caipira em panela de pressão, tem gente que não gosta. Eu já não gosto. Gosto mais da panela convencional. Tá? Tudo bem? Pegaram o jeito? Então, bora lá. Já falamos que o volume é a quantidade ocupada. Agora, a quantidade de matéria. A quantidade de matéria para a gente é o número de mols. Então, se eu falo com vocês aqui o seguinte, deixa eu voltar aqui. Se eu tenho aqui a seguinte quantidade de matéria, 2 gramas de NaOH. Como que eu calculo aqui o número de mols disso aqui? Então, nota aqui, ó. O número de mols é a massa pela massa molar. Por que eu estou vendo isso aqui? Porque daqui a pouquinho eu vou precisar calcular a equação de Clapeyron, que Luísa tinha comentado conosco lá na frente. Quando ela falou, Eric, é o PV-NRT? Lembra, Lu, que eu te falei da Lei Geral dos Gases? Aí você vai, Eric, pode ser essa aqui, lembra dela, Lu? Então, por que eu estou calculando o número de mols? Para eu adiantar já isso aqui com vocês, ó. O N. Então, por exemplo, aqui dentro, que eu tenho 2 gramas de NaOH. Como que eu vou calcular isso aqui? Eu vou ver quanto que um Na todo pesa. NaOH. Então, o Na
é 23, o O é 16 e o H é 1. Se eu somo isso aqui tudo, 40 gramas por mol. Então, 1 mol pesa para a gente 40 gramas. Então, 1 mol vai pesar 40 gramas. E 2 gramas? Eu vou ter X. Então, fazendo esse xizinho aqui, peraí, gente, só um instantinho. Então, voltou o slide aí para vocês? Voltou. É, porque tinha saído aqui para mim também. Aí eu voltei, não sei o que deu não, mas saiu. Então, nota lá, esse X nosso aqui, ó, ele vai dar 0,05. Então, eu calculei o número de mols como sendo a massa dividido pela massa molar. É o que está aqui embaixo. É a massa dividido pela massa molar. Tá? Quando eu estou dividindo unidades e aqui tem uma fração, eu vou conservar a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. O inverso é mol dividido por grama. Corta aqui, ó. Descobri o número de mols. Tá? Então, a quantidade de matéria a gente vai calcular assim. CNTP, que a pouquinho a gente vai usar o PVNRT. Então, CNTP são as condições normais de temperatura e pressão. Lembra uma coisa que eu falei com vocês, gente. Temperatura em Kelvin. Por nada nesse mundo nós vamos deixar a temperatura em graus Celsius. É em Kelvin. É padrão internacional. Tá? E aí, pressão de 1 atm, o volume ocupado por um gás é 22,7 litros. Então, um mol de qualquer substância, quando a gente está lá no estudo de cálculo químico, ele vai ser para a gente a massa molar vai ser para a gente também o volume molar, é esse que eu quero. Vai ser o volume molar, que é o 22,7. E vai ser o número de partículas. Lembra que a gente estudou elemento, substância, tá? É aquele 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, eu estou preocupado com esse volume gasoso, o volume molar. Então, é esse que a gente vai estar diretamente ligado ao outro. Tá bom? Então, vamos passar um slidezinho aqui. Transformações gasosas. Aí que fica bom. Então, a primeira transformação é isocórica ou isovolumétrica. Então, primeira coisa, vamos lá. Eu gostaria muito, gente, se vocês não entenderem o que eu vou estar falando agora aqui, que vocês me parassem, tá? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Não tem nada disso que eu fiz. Só voltando aqui. Vamos com calma aqui. Então, nota o seguinte. Senhores e senhoritas, quando eu discuti isso aqui com Luísa, o que a gente fez? A gente fez o seguinte. Nós vimos que a equação, a lei geral dos gases era P1, V1 ou P0, tanto faz. Isso aqui fica como você guardou mais simples.
Tá? Se guardou pó, votó, PVT, tanto faz, gente, não tem problema nenhum. P2, V2 sobre T2. Quando a gente faz isso aqui, e eu estiver trabalhando com quem? Com uma transformação isovolumétrica, é volume constante, como que eu vou pensar aqui? Vamos lá, eu já vou cortar volume com volume. Vamos fazer isso. Então, esse com esse está fora. Tá? Então, gente, olha para cá todo mundo, por favor. Deixa eu voltar ali, que eu vou fazer mais fácil agora. Eu vou cortar, porque aquela ali não ficou aparecendo. Então, nota, ó. Se o volume é constante, esse e esse estão fora. Então, ficou para a gente P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Então, nota, se P1 sobre T1 é igual a isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar a liberdade de chamar isso aqui de um valor constante. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. P1 sobre T1 é igual a uma constante qualquer. Então, esse K é P2 sobre T2, é isso aqui. Eu substituí só para facilitar a vida nossa na hora de estudar. E aí eu vou multiplicar cruzado. Então, isso implica que P1 é igual a K vezes T1. Vocês concordam? Alguém ficou para trás e não entendeu o que eu fiz? Foi só para diminuir letras. Tá? Então, o que eu fiz? Olha só. Aqui é para mostrar para vocês que ó, eu chamei P1 sobre P2 sobre T2 de constante. Então, isso aqui vai ser uma constante. Então, nota, se você tem um determinado recipiente, vou pensar aqui, nós temos um determinado recipiente aqui, tá? Ele está a volume constante. Tem um êmbolo prendendo aqui, isso aqui não desce nem sobe. Tem uma presilhazinha. Então, o que nós vamos fazer? Se eu começar a aumentar a temperatura, as partículas aqui dentro vão ficar tudo malucas, vão colidir mais com a parede. Se ele está fixo, opa, peraí, aumenta a temperatura, aumenta a colisão, aumenta a força, opa, peraí. Se aumentou a força, aumenta a pressão, tá? Então, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se você aumenta a temperatura, eu vou aumentar a pressão daquele sistema, tá? Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Então, se eu tenho um gráfico pressão por temperatura, esse meu gráfico, olha como que é uma equação extremamente simples. Tem aí um gráfico para quem? Para transformação isocórica ou isovolumétrica. Então, nota o seguinte. Nesse caso, uma determinada massa fixa de um gás contida no balão encontra-se inicialmente em CNTP, numa transformação isovolumétrica. Então, já começamos a tirar a primeira informação aqui. Então, ela é isovolumétrica. Então, vamos voltar. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Isovolumétrica, volume constante. Então, o que ele fala? Sabendo que a pressão interna permitida no balão é de 3 atms, então, 3. E a temperatura eu vou chamar de T1, tá? Aí o que ele fala?
Se dobrarmos a temperatura inicial, a pressão final, então, olha lá. Então, a pressão final, P2, aí eu vou dobrar a temperatura. Então, eu tenho 3T1. Vocês concordam? Então, ó, se dobrarmos a temperatura absoluta inicial, a pressão... Então, aqui até a resposta aqui não está. Então, cortei, achei